impressões. Com efeito, no caso de Charpignon, a doutrina materialista inverte toda a ciência fisiológica, fazendo o fluido nervoso, por fora do aparelho visual, ir a Blois. A doutrina espírita explica, enfim, à segunda vista, de acordo com a verdade, como vamos ver, passando as provas experimentais da existência da alma, pelo concurso dos sentidos. A verdadeira expressão da luta, entre materialistas e espiritualistas, não é propriamente determinar se existe a alma, pois os sustentadores do puro materialismo nos fazem a graça de admitir uma como a alma, resultante das energias materiais e semelhante à força vital que se esgota e desaparece com a morte. A verdadeira expressão do que realmente separa os dois campos, é, se a alma sobrevive ao corpo, com a consciência de sua individualidade e a memória de quem foi e do que fez na vida corpórea. Aqui, não há questão de palavras. Sim ou não, e está decidida a sorte das duas escolas. Se provar que um indivíduo, a cujo enterro assistimos, se manifestou e comunicou suas impressões de além-túmulo, arrasado está, com isto, o castelo do materialismo, e firmado em rocha viva do espiritualismo. E, pois, a questão que temos trazido até aqui, apoiando-nos na razão, na consciência, na autoridade e na ciência, toca ao termo fatal, ao ponto de não poder mais ser envolvida em sofismas e tergiversações. Entremos na prova decisiva, dividindo o estudo especial, em 3 partes. Primeira, tradição popular. Segunda, fatos autenticados pelos maiores vultos da ciência. Terceira, fatos de nossa própria observação. Primeira, tradição popular. Em todos os tempos e em todos os países, vigorou sempre, no seio da massa popular, a crença de que as almas dos mortos vêm falar aos vivos. Se tem algum valor o provérbio, vox populi, vox Dei, e não deixa de ter, pois é inegável que o povo possui uma intuição que surpreende os sinceros, se tem algum valor aquele provérbio, não pode ser posta em dúvida a manifestação dos mortos. Como, porém, a ciência não se firma em conjecturas, desçamos aos fatos que dêem vida à crença popular. Na Bíblia, encontram-se provas autênticas da manifestação das almas que se foram desta vida. São autênticas, porque a autoridade do escritor sagrado não permite que se lhe atribua a intenção de enganar com falsos propósitos. E são insuspeitas, porque o patriarca era infenso àquelas práticas, ao ponto de ameaçar com morte aos que provocassem tais comunicações. Assim, pois, tem maior valor moral os fatos que vamos referir. O primeiro é este mesmo ato de Moisés, condenando a evocação dos mortos. Se o fato não se desse ou não passasse de coisa imaginaria, seria ridículo figurar aquela proibição em livro tão respeitável, escrito pelo maior vulto da antiguidade sagrada. Tal proibição é, portanto, a mais irrecusável prova da verdade do fato. Dir-se-á que a prática era real, mas que era bruxaria, e que foi por isso que Moisés a proibiu. Os mortos não acudiam aos chamados. Aceitemos a declinatória, mesmo porque, além de gratuita, vai ser reduzida a pó pelo segundo fato, este. Saul recorreu ao profetisa de Endor, para falar à alma de Samuel, e, diz a Bíblia, a alma acudiu ao chamado e revelou ao rei seu próximo fim. Aqui, não há para onde fugir, ou é falso o que atesta o venerando escritor, ou Samuel sobreviveu à morte do corpo, tanto que falou a Saul. Está no mesmo caso e conduz às mesmas deduções o que se encontra no livro de Tobias. O moço foi longe da casa paterna, e teve encontro com um mancebo, que o acompanhou e o livrou de ser devorado por um peixe, cujo fel mandou guardar, para curar a cegueira do pai. De volta a casa, produziu a cura, e, oferecendo-lhe a família, agradecida, metade de sua fortuna, fez-lhe sentir que a Deus devia o benefício, e declarou ter sido Ananias, filho de Azarias. Dizendo isso, desapareceu da vista de todos. Passando destas tradições escritas e autenticadas pelo autor da Bíblia, façamos obra com outras inéditas, que poderão ser autenticadas. No Brasil e em Portugal, de cujos usos e costumes temos maior conhecimento, encontra-se, espalhada por todas as camadas sociais, a crença nas almas do outro mundo, firmada em fatos presenciados por pessoas respeitáveis. Em Portugal, as lendas e narrativas do ilustre Alexandre Herculano as atestam. No Brasil, quase não há uma família, dizia o erudito Dr. Manuel Soares da Silva Bezerra, que não tem um fato a referir da aparição de mortos. Daremos aqui alguns dos muitos que conhecemos.
da Maria Cândida de Lacerda Machado, senhora tão distinta pela inteligência como por virtudes, que viveu na boa sociedade do Rio de Janeiro, tinha em São Paulo, estudando na Faculdade de Direito, o filho de seu primeiro matrimônio. Um dia, recebeu carta do moço, que se achava de perfeita saúde, e, na noite desse mesmo dia, ao apagar a vela para dormir, ouviu distintamente o som da queda de pesado castiçal de prata, pousado sobre uma mesa, a alguma distância da cama. Acreditando que gatos ou ratos lançaram abaixo o estimado objeto, acordou o marido, que, acendendo a vela, viu, com ela, o castiçal em seu lugar. Foi sonho, disse ele. Não, que eu estava acordada, respondeu a senhora. E, depois de longa discussão, apagaram de novo a vela e voltaram à cama. Imediatamente feriu-lhes os ouvidos o som da queda do castiçal, ao que acudiu um homem, dizendo, agora, sim, garanto que caiu. Acesa a vela, foram surpreendidos com a presença do castiçal no seu lugar. Muito tempo levaram em conjecturar, até que resolveram repousar. Deu-se, então, um fato singular para a senhora, ainda acordada, enquanto o marido já dormia. Uma mão deslizou doce e amavelmente pela testa de Maria, e, tomando-lhe os bastos e longos cabelos, soltos, correu por eles até as pontas. E meu filho, que me vem dar sinal de ter morrido, exclamou a angustiada senhora. Reconheci-lhe a mão, fazendo, com meus cabelos, o que sempre foi seu gosto. É ele. E não houve como dissuadi-la daquela ideia, nem durante o resto da noite, que levou a prantear o filho, nem no dia seguinte, quando famílias amigas acudiam a convencê-la de que era infundado seu juízo à vista da carta que dava o moço de perfeita saúde. Entre os que foram visitá-la, figuraram os doutores Mariano José Machado e Joaquim Pinto Neto Machado, respeitáveis médicos, que nos deram a notícia do fato, no mesmo dia. 2 ou 3 dias depois, chegou o vapor de Santos, única via célere, de então, entre a corte e a província de São Paulo, e, por ele, veio a notícia da morte do jovem, colhido por uma enfermidade, exatamente no dia em que foi aqui recebida sua carta. Análogo a este fato é o que se deu, na província do Ceará, com o coronel Luiz Torres, então capitão e geralmente conhecido por Capitão Lucas. Achava-se comandando o destacamento na cidade do Crato, 80 léguas distantes da capital, e, uma noite, dormindo em rede, foi acordado por lhe abalar insensivelmente, não havendo no quarto, fechado, quem o pudesse fazer. Ao despertar, soou-lhe aos ouvidos a voz flébil de sua irmã predileta que se achava na capital, e a voz articulou estas simples palavras, Luquinhas, era como tratava, adeus. Não dormiu mais, acreditando na morte da irmã, e do fato fez referência aos amigos da cidade, que, em poucos dias, deixou, por ter sido rendido no comando. Efetivamente, naquela noite falecera o querido irmã do capitão, o qual foi o próprio a referir-nos o fato. Ainda um ou outro, para prova da verdade da tradição. Manuel Seve, moço de espírito elevado e nosso companheiro de estudos experimentais sobre espiritismo, faleceu na capital federal, no dia 15 de julho de 1895, pelas 6 horas da tarde. Era natural do Maranhão, onde tinha família paterna. Poucos dias depois da morte, manifestou-se ao capitão do exército Manuel Raimundo de Souza, dizendo-lhe que dera à família, imediatamente, sinal de seu passamento, o que nos comunicou a outros amigos, o capitão Raimundo. Pelo vapor do norte, recebeu o padre Seve, irmão do morto e seu hóspede, enquanto vivo, uma carta do pai, que lhe referia o seguinte. No dia 15, cerca das 11 horas da noite, achando-se toda a família agasalhada, foi subitamente despertada pelos gritos de uma jovem, irmã querida de Manuel Seve, que dizia ter visto um homem penetrar em seu quarto, onde ainda se achava, pois ela ainda o via. Rodeada dos seus, cobrou ânimo e, enfrentando o insolente, que ousara entrar em seu aposento reservado, soltou um brado de espanto, declarando que o homem era seu irmão Manuel, o qual desapareceu de sua vista, tão depressa foi reconhecido. Foi um tumulto na casa, chorando todos, na persuasão de que aquilo fora sinal de que o amado Manuel tinha morrido, ou antes, que o caro amigo viera, ele mesmo, trazer o sinal de sua morte. Só o velho pai, incrédulo, viu o fato por um prisma sem dúvida mais aterrador para seu coração. Para ele, aquilo era efeito de alucinação. A amada filha estava alucinada. Procurou, como pôde,
acalmara a tempestade, tranquilizando a própria moça, que conciliou o sono e, dormindo, sonhou, e no sonho viu o irmão estendido num sofá, no meio da sala, tendo à cabeceira uma mesa, sobre a qual um crucifixo e duas velas, estando o corpo coberto por um lençol. Ora, isto, que era o quadro real do que se deu aqui, e nós presenciamos, não abalou a crença do velho pai, que, à hora do costume, foi para seu emprego, onde, depois do meio-dia, lhe foi entregue um telegrama do filho padre, dando-lhe a triste nova. O que aí fica narrado é o transunto da carta do velho Seve ao filho padre, a quem pedia explicação de tão estupendo acontecimento. O estupendo sucesso foi narrado nos jornais desta capital, invocando-se o testemunho do padre, que não o deu, porque é padre, mas que, também, não desmentiu o fato, porque não podia abafar a verdade. É, pois, um fato tão autenticado quanto é possível exigir-se, o da aparição da alma de Seve no Maranhão, na mesma noite de seu desprendimento aqui na capital. A comunicação feita ao capitão e a apresentação à irmã, completam-se no sentido de fazerem patente a verdade do sucesso. Centenas equivalentes poderíamos dar aqui, os três, porém, que demos, nos parecem suficientes. Segundo fatos autenticados pelos maiores vultos da ciência. Já sabemos que nos cabe, agora, avaliar as experiências dos grandes luminares da ciência sobre a sobrevivência da alma, com a consciência de sua individualidade. Saibam, pois, de uma vez por todas, que somente ao Espiritismo pediremos a chave do pavoroso mistério que tem feito recuar os mais robustos talentos ante a ideia de se preocuparem com assuntos do mundo invisível, com a vida das almas. Pouco se nos dá que esta nossa franca e destemida declaração nos acarrete o escárnio de uns e a excomunhão de outros, quando nosso fim é descobrimento da verdade, que sempre custou caro aos argonautas da ciência. Perscrutemos, pois, os segredos do Espiritismo, com a coragem dos Crookes, dos Wallace, dos Varley, dos Zollner, dos Victor Hugo, dos Sardou, dos Flammarion e de inúmeros outros sábios. William Crookes submeteu a exame experimental as manifestações espíritas, no intuito de demonstrar a falsidade delas. Suas vistas e seu procedimento acham-se estampados neste trecho do seu livro. Em presença de tais fenômenos espíritas, os passos do observador devem ser guiados por uma inteligência tão fria e tão desapaixonada, como são os instrumentos de que se serve. Por este modo tão correto, tenho apreciado fatos extraordinários, diz ele, sem temer o ridículo. Tendo-me convencido da verdade desses fatos, seria uma covardia moral recusar-lhes meu testemunho. Que fatos são os de que fala o sábio? O leitor pode conhecê-los, manuseando seu livro, minuciosa exposição das experiências que fez e a que deu o título de estudo sobre o novo espiritualismo. Entretanto, apraz-nos transcrever alguns trechos dessa importante obra impugnada de modo a provocar o riso de Faraday, Babinett e Chevreul. Uma questão importante, diz o observador, se impõe à nossa atenção, saber se esses movimentos e ruídos são dirigidos por alguma inteligência. E continua. Desde o princípio de minhas pesquisas, eu demonstrei que a força produtora de tais fenômenos não era cega, mas, sim, uma inteligência que, se não os dirigia, lhes era associada. E assim que, a meu pedido, as pancadas se davam no número exigido, fortes ou fracas, e nos lugares designados. Por um vocabulário de sinais, previamente combinados, foram-me dadas respostas a questões por mim levantadas, e me foram feitas várias comunicações. Crookes fez outras bem importantes considerações, procurando demonstrar que a desconhecida inteligência ora era inferior à do médium, ora em completa oposição aos seus desejos, chegando a mandar reconsiderar as questões que lhe propunha, quando não eram razoáveis. Conta ele que, durante uma sessão com o homem, uma prancheta que estava sobre a mesa, a pouca distância das mãos daquele médium, encaminhou-se espontaneamente para ele, para dar uma comunicação. Eu li o alfabeto e, quando chegava a letra necessária à composição do nome que a força invisível queria dizer, a prancheta suspendia-se de um lado e batia. As pancadas eram tão claras, tão precisas, e a prancheta estava tão evidentemente sob a inteligência de um poder invisível, que lhe dirigia os movimentos, que eu exclamei: a inteligência que dirige esta prancheta pode mudar o caráter de seus movimentos e dar-me, por meio de pancadas em minha mão, uma mensagem pelo alfabeto de Morse. Tenho toda a razão para assegurar que aquele alfabeto era completamente desconhecido de todos os presentes,
e eu mesmo mal o conhecia. Assim que fiz a pergunta, mudou o caráter do movimento da prancheta, e começou a mensagem pedida. As letras me foram dadas com a rapidez de eu não poder apanhar todas as palavras, pelo que foi perdida a mensagem, mas eu tinha colhido quanto um satis para reconhecer que dirigia a prancheta um bom mestre do sistema de Morse. Continuando, refere o sábio o seguinte fato. Uma dama escrevia automaticamente, e eu quis verificar se ela o fazia inconscientemente. A prancheta de que ela se servia, afirmava, pelos sinais conhecidos, que, embora posta em movimento pela mão da dama, a inteligência que a dirigia era de um ser invisível, que se servia do cérebro da dama, como de um instrumento de música, dando assim manifestação a seus músculos. Eu disse, então, a essa inteligência, vedes o que está nesta sala? Sim, respondeu. Vedes este jornal e podeis lê-lo. E logo pus o dedo sobre um exemplar do Times, que estava na mesa, atrás de mim. Sim, respondeu novamente. Dizei-me, pois, a palavra que está debaixo do meu dedo. Quando fiz esta experiência, evitei propositadamente olhar para o jornal, e a dama era impossível vê-lo, porque estava encoberto por meu corpo. A prancheta começou a mover-se lentamente, com dificuldade, mas escreveu a palavra, honra, exatamente a que meu dedo cobria. Como, depois dessa experiência, atribuir-se àquele fenômeno à força psíquica? Como? Se ninguém ali sabia qual é a palavra que estava debaixo do dedo. Preste o leitor atenção a este fato, e, em consciência, decida se pode ter sido produzido pela força psíquica do médium ou de alguém presente, todos completamente ignorantes do que estava oculto pelo dedo, ou se não é de rigor que tenha sido ele produzido por inteligência estranha, invisível, como se qualificou ela mesma, para a qual a matéria é transparente. Ora, provada a existência de uma inteligência visível, que falta para tomá-la por um espírito. E o que nos vai dar o próprio Crocas? A escrita direta desfaz toda a dúvida sobre a existência de inteligências invisíveis, estranhas à influência do mundo visível. Sobre ela, escreveu Crocas. A escrita direta é a expressão empregada para designar o que é produzido sem a intervenção do homem. Eu obtive muitas vezes palavras e comunicações escritas em papel marcado com o meu sinete nas mais rigorosas condições de fiscalização. Ouvi, no escuro, o ruído do lápis sobre o papel. Eram tão rigorosas as precauções por mim tomadas, que meu espírito ficou convencido, como se eu tivesse visto formarem-se os caracteres. Como o espaço não me permite entrar em todos os pormenores, limitar-me-ei a citar os casos em que meus olhos e ouvidos foram testemunhas da operação. O primeiro foi numa sessão, no escuro, porém o resultado não foi menos satisfatório. Eu estava sentado ao pé da médium, senhorita Fox, e não havia presentes senão minha mulher e uma parenta. Com as mãos, eu segurava-se da médium, e, sob os meus, tinha seus pés. Havia papel sobre a mesa, e eu tinha um lápis entre meus dedos. Uma perfeita mão luminosa desceu do teto, e, depois de ter, por segundos, adejado em torno de mim, tirou meu lápis, escreveu rapidamente no papel, depôs o lápis e se elevou até se perder na escuridão. Crocas refere ainda os seguintes casos, que dão nova expressão às suas experiências. Durante uma sessão com homem, em minha casa e de dia, eu vi agitarem-se as cortinas de uma janela que ficava a 2,5 metros de homem. Uma sombra, semelhante à forma humana, foi vista por todos, em pé, agitando as cortinas com a mão. Enquanto a observávamos, dissipou-se, e as cortinas cessaram de mover-se. Passemos ao segundo caso. Uma figura fantástica avançou de um canto da sala, foi tomar um harmônio e o tocou. Esta figura foi visível por muitos minutos, a todos que viam, ao mesmo tempo, no outro ponto, o médium homem. O fantasma aproximou-se de uma dama, sentada fora do círculo dos assistentes, e desapareceu logo que ela deu um grito de medo. Como se vê, a inteligência que produziu os fenômenos observados e descritos por Crocas vai se afastando tanto da imaginária força psíquica, quanto caminha veloz, para confundir-se com os espíritos ou almas dos que morreram. Continuemos e teremos prova cabal de não ser ela outra coisa. Leiamos o que observou o ilustre sábio sobre a materialização daquela inteligência, fenômeno surpreendente, embora já por outros observados, e que devido à condensação do corpo fluídico, que reveste os espíritos. A sessão foi em casa de Luxmore, e o gabinete, onde ficou a médium,
era separado da sala em que estavam os assistentes, por um reposteiro. Satisfeita a necessidade de inspecionar-se a câmara e de examinarem-se as fechaduras, entrou a médium para o gabinete. Pouco tempo depois, apareceu Cati, o espírito materializado, ao pé do reposteiro, mas retirou-se, dizendo que sua médium não estava bem disposta, e por isso não podia, sem perigo para ela, cair em sono que desse para ela se manifestar. Eu estava a poucos passos do reposteiro, atrás do qual estava sentada a senhorita Cook, a médium, e pude bem ouvir seus gemidos e queixumes. Suas fadigas continuaram por todo o tempo da sessão, e, uma vez, achando-se diante de mim a forma de Cati, ouvi distintamente um gemido de Cook. Entretanto, a prova positiva de que os gemidos vinham do gabinete, onde se achava Cook, embora Cati estivesse fora, era coisa muito séria, para ser baseada em suposições. Eis aí a inteligência invisível manifestada por um espírito visível, que fala que anda, e que, vê-lo-emos, é tangível como qualquer pessoa viva, tendo a propriedade de desfazer-se rapidamente, como o fumo. O prosseguimento destas extraordinárias experiências levou o sábio a dizer: sou feliz por poder assegurar que obtive, enfim, a prova absoluta do que avancei na precedente carta. Como obter aquela prova? Por enquanto não falarei da maior parte das provas que me forneceu Cati, nas numerosas ocasiões em que Cook se prestou às sessões, em minha casa, e não descreverei senão as que recentemente colhi. Havia já algum tempo que eu experimentava com uma lâmpada de óleo fosforado, no intuito de fazer visíveis alguns fenômenos misteriosos do gabinete, tendo para isto boas razões, que Cati partilhava. A 12 de março, em uma sessão, em minha casa, e depois de Cati ter passado por entre nós, e de nos haver dirigido a palavra por algum tempo, vimos-la retirar-se para detrás do reposteiro que nos separava de Cook. Pouco depois, chamou-me, para dizer-me: entrelevante a cabeça da minha médium, que está pendida para o chão. Cati estava, então, diante de mim, com seu constante vestido branco e o infalível turbante. Imediatamente dirigi-me para Cook, afastando-se Cati, para me dar passagem. Realmente, Cook tinha escorregado um pouco do sofá, em sua cabeça, pendente, estava em penosa posição. Ergui e coloquei-a em posição cômoda, tendo, apesar da escuridão, a viva satisfação de verificar que ela não estava vestida como Cati, mas, sim, com seu vestido habitual de veludo, e, mais, que se achava em profunda letargia. Não eram decorridos 5 segundos entre o momento em que vi Cati de vestido branco e me achei com Cook e acomodei-a no sofá. Voltando ao meu posto de observação, apareceu-me Cati e disse-me que lhe era, talvez, possível apresentar-se-me conjuntamente com sua médium. O gás foi quase apagado, e ela me pediu a lâmpada de óleo fosforado, a cuja luz se me apresentou por alguns segundos, entregando-me dizendo: agora entre e venha ver minha médium. Seguia de perto, e, à luz da lâmpada, vi Cook deitada no sofá, como a tinha deixado, mas, olhando em torno de mim, não vi Cati, a quem chamei, sem resposta. Voltei para o meu lugar, onde Cati me disse que não tinha saído de junto de mim. Perguntou-me então se não poderia ensaiar uma experiência, e, tomando minha lâmpada, foi para junto de Cook, pedindo-me que não a observasse. No fim de alguns minutos, entregou-me a lâmpada, dizendo que não conseguira resultado, que esgotaria todo o fluido da médium, mas que, posteriormente, conseguiria seu intento. Meu filho, o rapaz de 14 anos, que estava sentado defronte de mim, em posição de ver o que se passava no reposteiro, disse-me que viu distintamente a lâmpada flutuando no ar, por cima de Cook, derramando luz sobre ela, deitada no sofá, mas que não vira quem a suspendia. Passo a sessão em casa de Ashney. Nunca aparecera Cati tão perfeitamente. Durante umas 2 horas, passeou na sala, conversando familiarmente com as pessoas presentes. Muitas vezes tomou-me o braço, e a sensação que me deu foi a de uma pessoa viva, que se apoiasse em mim, e não a de um visitante do outro mundo. Aquela sensação foi tão forte que tive ímpetos de fazer uma nova e curiosa experiência. Refleti, porém, que, se era um espírito, era em todo caso uma senhora, e pedi-lhe permissão para tomá-la em meus braços, a fim de verificar as interessantes observações que alguém havia recentemente feito referido vagamente. Graciosamente foi-me dada a licença, de que me servi convenientemente, como homem bem educado.
M. Volkmann ficará contente em saber que pude confirmar sua asserção, de ser o fantasma, que, aliás, nenhuma resistência opôs ao exame, um ser tão natural como Cooke. Katia disse-me, então, que se julgava com força para mostrar-se juntamente com sua médium. Diminui a luz, tomei a lâmpada e penetrei onde se achava a médium. Tinha, porém, previamente pedido a um dos meus amigos presentes, hábil estenógrafo, que grafasse tudo o que eu falasse no quarto, porque eu sabia a importância que se liga às primeiras impressões, e não queria confiar somente em minha memória. Entrei cautelosamente e procurei, tateando, a médium, que descobri sentada no chão. Deixei penetrar ar na lâmpada, e vi a moça vestida de veludo preto, como no princípio da sessão, parecendo completamente insensível. Elevando a lâmpada, olhei em torno e vi Katia por detrás e bem junto de Cooke, vestida de roupas curtas e flutuantes, como se apresentara naquela sessão. Segurando uma das mãos de Cooke, movi a lâmpada de modo a iluminar todo o corpo de Katia e a bem reconhecer que era realmente ela, a que eu tive em meus braços, e não uma criação de cérebro doente. Ela não falou, mas, com a cabeça, fez sinal de compreender-me. Pelo que se conhece, hoje, sobre as propriedades do perispírito, poder-se-ia supor que foi um desdobramento da médium que produziu a dupla aparição. Prossigamos, porém, e reconheceremos a verdade da manifestação tangível de um espírito. Antes de terminar, é Crookes quem fala. Desejo fazer conhecer algumas diferenças que observei entre Katia e Cooke. O talhe da primeira é variável. Em minha casa, vi 1,5 centímetros maior que o de Cooke. Ontem, porém, tendo os pés descalços, era apenas maior 1 centímetro. Ontem, à noite, Katia esteve com o pescoço nu, e mostrava uma pele macia ao tato, enquanto Cooke tem uma cicatriz bem visível, que torna a pele áspera. As orelhas de Katia são muito mais longas e seu rosto mais comprido. A cor de Katia é clara. Cooke é morena. Há sensíveis diferenças nos modos das duas, até quanto a se exprimirem. Diante da minuciosa exposição do sábio observador, desaparecem as suspeitas de serem as duas a mesma pessoa, quer por dolo da médium, quer por desdobramento, bicorporeidade, dela. Os desdobramentos são fenômenos hoje conhecidos da ciência, e seu característico é que a imagem em nada pode diferir do corpo material, quanto aos sinais físicos. Seriam as provas da aparição daquele espírito, tão minuciosa, escrupulosa e cientificamente colhidas, pura ilusão do respeitável sábio? Além de que todas as suas experiências foram feitas em presença de muitas pessoas tão respeitáveis quanto competentes, aí vem sua última carta a desfazer qualquer vacilação. Crookes refere aí como conseguiu, por indicação de Katia, e em presença de todos, tirarem fotografias do espírito e da sua médium, juntas. Durante esse trabalho, os assistentes tiveram ocasião de ver, bem distintos, o espírito e sua médium Katia e Cooke. Tenho a mais absoluta certeza de que Cooke e Katia duas pessoas distintas, ao menos quanto ao corpo. Quando chegou o momento de deixar-nos, eu pedi Katia o favor de ser o último que a visse. Ela chamou, um por um, todos os presentes, aos quais dirigiu palavras afetuosas e conselhos. Terminadas as despedidas, convidou-me a segui-la ao quarto da médium, para permanecer com ela até o fim. Depois de ter corrido o reposteiro, conversou comigo por algum tempo, e foi ter com Cooke, inanimada. Desperta, disse, que é chegada a hora de deixar-te. Cooke ergueu-se, banhada em lágrimas, e suplicando-lhe que se demorasse por mais tempo. Não posso, minha querida, está completa a minha missão. Deus te abençoe. Conversou com Cooke até que as lágrimas desta lhe tolheram a voz. Fazendo como me havia recomendado, eu corri a sustentar Cooke, que ia cair convulsivamente, e, olhando em torno, não vi mais Katia, com seu vestido branco. É preciso admitir que se possa conversar com a própria sombra, para ter a ideia de que Katia era desdobramento de Cooke. É preciso admitir que Crookes e seu respeitável auditório foram tomados, ao mesmo tempo, de insânia, ou que homens da maior responsabilidade combinaram-se para darem por verdade uma mentira, miserável embuste, para ter-se o pensamento de que o médium e o espírito são a mesma pessoa. Seriam as experiências insubsistentes, sem o rigor das observações científicas. A resposta está na obra de Crookes.
Por mais que choquem as crenças gerais, os fatos atestados por Crookes, o nome e a alta competência do observador se impõem aos mais refratários. E, como os fenômenos observados por Crookes dão testemunho irrecusável de um espírito sob a forma corporal, e que a tomava e deixava, instantaneamente, à vista de todos, pode-se dizer, materialmente provado, que há espíritos, que o espírito é imortal, e que o ser humano, cuja essência é o espírito, não acaba na morte, conservando sempre a consciência de sua individualidade. É verdade que Dacier, emperrado materialista, obrigado a confessar que viu aparições espirituais, arma sofisma à sua própria consciência, imaginando que o espírito é a figura do homem material, que ainda subsiste depois da morte, por não se ter ainda de todo extinguido o fluido vital. É necessário o decidido propósito de repelir a luz, para formular tais e quejandas hipóteses. Se o fluido vital ainda subsiste, subsistir deve a matéria vitalizada. O corpo, portanto, não pode verificar-se a morte. Além de que uma figura ou imagem, que fala, que raciocina, que toma na mão uma lâmpada, que dá conselhos, que faz, em suma, o que fez Cati, não é coisa mais estupenda do que admitir no homem uma parte que morre e outra que é imortal, duas substâncias distintas. Para todo homem sensato, confessar Dacier que viu aparições, é confessar verdadeiros os fatos citados por Crookes. Esta confissão, de tão insuspeita origem, vale pela mais robusta prova que possam dar os processos positivistas. O fato é tão real que um materialista da intransigência de Dacier não lhe pôde negar seu testemunho. Com o que temos longamente exposto, fica plenamente elucidada nossa tese. Não será, porém, ocioso corroborar as experiências de Crookes com as de outros sábios. Aos estudos de Valley, ajuntaremos os de Wallace, por ele próprio publicados em uma notável carta dirigida a Times, para explicar como e por que se fez espírita. O venerando sábio, que disputava a Darwin a descoberta da lei do transformismo, escreveu: como tenha sido increpado, por muitos dos vossos correspondentes, como um homem de ciência, que acredita no espiritismo, peço licença para dizer-vos em que fundamentos assenta a minha crença. Comecei minhas pesquisas, há quase 8 anos, por uma feliz circunstância que me facilitou experimentar, em minha casa e em larga escala, com a assistência de pessoas da maior confiança, sendo, então, muito menos frequentes e acessíveis os maravilhosos fenômenos. Tive a satisfação de provocar, por numerosas e rigorosas provas, movimentos inexplicáveis por causas físicas conhecidas ou por imaginações. Familiarizado, assim, com aqueles fenômenos, cuja realidade não pode ser posta em dúvida, tive ocasião de compará-los com as manifestações dos médiuns de profissão, e de reconhecer que existe, entre uns e outros, perfeita identidade de causa. Pude, igualmente, obter, pela mais paciente observação, as mais curiosas e seguras provas da realidade, cujas minúcias exigiriam volumes. Ser-me-á, porém, permitido descrevê-las ligeiramente, a fim de mostrar como se pode evitar a fraude. Uma dama, que nunca vira fenômenos espíritas, pediu-me, e a minha irmã, para acompanhá-la a um médium afamado. Obtivemos uma sessão em pleno dia. Depois de grande número de pancadas e movimentos, coisa muito comum, nossa amiga perguntou se era possível evocar-se uma pessoa com quem desejava falar. A resposta afirmativa, a dama começou a ler as letras do alfabeto impresso, enquanto eu tomava as que eram dirigidas para formarem o nome. Nem eu nem minha irmã sabíamos o nome do homem evocado, nem sequer conhecíamos os dos parentes mortos. Também ela nunca tinha visto um médium. As letras que tomei foram Y, R, N, I, H, N, U, S, P, M, U, H, T. Logo que foram designadas as 3 primeiras, a dama exclamou: isto não significa coisa alguma. É melhor começar de novo. Justamente naquele momento, as pancadas designaram I, E. Veio-me ao pensamento, por já ter lido um fato semelhante, o que podia ser, e disse, continue, que suponho saber o que significa isto. Quando a dama acabou de proclamar as letras, eu lhe apresentei o papel em que as tinha tomado. Ela, porém, não lhes descobriu o sentido. Operei, então, uma divisão pelo primeiro H, e pedi-lhe que lesse cada seção de trás para diante. Apareceu-lhe assim, com grande espanto seu, o nome de Henry Thompson, seu filho morto, que ela evocara.
Essa experiência, cuja exata descrição garanto, foi e é, a meu ver, a completa refutação a todas as explicações até hoje dadas a respeito dos meios empregados para indicar por pancadas os nomes dos mortos. Este fato, garantido por um homem da estatura moral e científica de Wallace, e escudado nas observações análogas de Robert Chambers, do professor William Gregory, do professor Ari, do Dr. Guilherme de Malvern e do juiz Edmondes, a não ser repelido por mentiroso, é de convencer os mais refratários. Continuemos. O Baron Gudenstube publicou, em 1857, um livro curioso, intitulado A Realidade dos Espíritos e o Fenômeno Maravilhoso de sua Escrita Direta. Conta o autor como foi levado a fazer experiências. Andava à procura de provas palpáveis, ao mesmo tempo que inteligentes, do mundo dos espíritos, para demonstrar, por meio irrecusável, a existência da alma. Colocou papel e lápis numa caixa, que fechou a chave, e a ninguém comunicou esse ensaio. Para maior segurança, guardou consigo a chave. Esperou em vão 12 dias, porém, ao 13º dia foi surpreendido pelo aparecimento de alguns caracteres. Repetiu a experiência, 10 vezes no mesmo dia, para convencer-se de que não fora vítima de ilusões. Deu parte a seu amigo, Conde Dourches, de sua maravilhosa descoberta, e, juntos, fizeram repetidas tentativas, obtendo o Conde uma comunicação de sua mãe, morta havia cerca de 20 anos, cuja letra foi reconhecida. Oshon, o sábio professor que experimentou por 5 anos, sobre a escrita direta, exprime-se nestes termos, em sua obra, Coisas do Outro Mundo. Há 5 anos sou familiarizado com os fenômenos de psicografia, que tenho observado por médiuns conhecidos e por damas e cavalheiros de força medianímica. No curso de minhas observações, vi psicografias obtidas em caixas fechadas, escrita direta, sobre o papel escrupulosamente marcado e colocado em lugar especial, de onde não pudesse ser removido, papel metido em envelopes fechados, e em ardósias dobradas. Vi escritas produzidas quase instantaneamente, e essas experiências me provaram que todas eram sempre obtidas pelo mesmo processo. Ao passo que se vê, algumas vezes, o lápis correr como se fora guiado por invisível mão, vê-se, outras vezes, aparecer a escrita, sem intervenção de lápis. E o caso observado por Croocas, de uma luminosa mão arrancar-lhe o lápis e escrever à sua vista. Zoellner, o sábio alemão, firmando suas asseverações no testemunho de pessoas respeitáveis, como os professores Fechner, Weber e Scheibner, as expõe assim. Na noite de 16 de novembro de 1876, coloquei numa sala, onde o médium Slade nunca tinha entrado, uma mesa e 4 cadeiras. Eu e o professor Browne, Fechner e Slade sentamo-nos ao redor da mesa, e, desde que fizemos uma cadeia pela ligação de nossas mãos, deram-se pancadas na mesa. Tinha eu comprado uma ardósia, Slade colocou-a numa borda da mesa, tendo em cima um lápis. Notamos que este não se moveu. Limpou-se a ardósia, Slade colocou-a, com 2 lápis, sobre a cabeça do professor Browne. Ouvimos o ruído do lápis na lousa, e, quando esta foi retirada, verificou-se que tinha muitas linhas escritas. Inopinadamente, um móvel que estava à distância de Slade lhe ficava pelas costas, pôs-se em movimento e afastou-se alguns pés da parede. Uma segunda sessão se realizou em minha casa, com a assistência de Weber e de Scheibner. Violenta detonação deu-se, como descarga de botelhas de Leyde, e nós, voltando-nos, assustados, reconhecemos que uma porta, de meia polegada de espessura, se tinha rachado de cima a baixo, sem o menor contato de Slade. Os estilhaços caíram a 1,5 metro tava de costas. Surpreendeu-nos esta manifestação de tão possante força mecânica, e eu perguntei a Slade o que significava aquilo, ao que respondeu ele que, à sua presença, davam-se, às vezes, aqueles fenômenos. Como falava em pé, colocou uma ardósia, expressamente por mim comprada, sobre a mesa, e, por cima dela, os 5 dedos da mão direita, aberta, enquanto tinha firmada a esquerda no meio da mesa. Começou a escrita, e, quando Slade levantou a ardósia, liam-se nela estas palavras, em inglês: não tivemos intenção de fazer mal. Relevem o que aconteceu. Foi isto escrito, tendo Slade móveis as mãos. Para que mais provas da existência dos espíritos e da comunicação dos vivos com os chamados mortos.
O que aí fica exposto procede de fontes tão respeitáveis, que só a má-fé ou cegueira invencível podem recusar. Se os mais notáveis homens de ciência podem ser suspeitos de loucura ou de embuste, pelo fato de afirmarem que viram, e de ser o que viram contrário ao que se tem por verdade, de que serve multiplicar testemunhos, e de que modo há de a ciência limpar-se dos erros que a inquinam. Em todo caso, para não faltarmos ao programa que prometemos seguir, daremos, em seguimento às observações daqueles sábios, as que temos nós mesmos feito em nossa estreitíssima esfera. Terceira, fatos de nossa observação. Para não darmos maior desenvolvimento a este capítulo, que já demasiado longo vai, limitaremos a exposição dos fatos da nossa observação, demonstrativos da existência da alma. Em uma de nossas sessões de experiência, o médium José Inácio da Silveira ficou sonambulizado espontaneamente, sem a intervenção visível de ninguém, como acontece com todos com quem trabalhamos. Quem fez aquela operação? Os assistentes, não, porque nenhum saiu do seu assento, nenhum fez passes, como usam os magnetizadores e hipnotizadores. O próprio médium, também não, porque de 3 ou 4 presentes, somente cai em sonambulismo, apesar de todos se concentrarem, o designado para o trabalho, com exceções caríssimas. Será porque, por ser o destinado para o trabalho, fica esse predisposto, e é somente sobre ele que se encontra a influência fluídica dos assistentes. Parece razoável, mas quando o designado está predisposto e os assistentes com atenção sobre ele, e outro é o sonambulizado. Aqui, dúvida não pode haver de que a ação não procede dos assistentes, nem da concentração do médium, pois concentrados estão todos. Inquestionavelmente, sendo a sonambulização uma operação que requer agente e paciente, e não descobrindo nós o agente, no caso em questão, temos razão para concluir que o agente é invisível. Tergiversem quanto quiserem, o fato é este, e o fato só tem esta explicação: sonambulização por agente invisível. O médium Silveira, dizíamos, ficou sonambulizado e, nesse estado, discutiu conosco, sustentando a doutrina da Igreja Romana contra a espírita. Compreendemos que falava um padre, e no fim declarou-nos que o era, e que se chamara José Pereira do Amaral. Inquirindo a respeito, soubemos do senhor Josué Augusto Ramos da Silveira, do Faial, que conheceu em sua terra um padre daquele nome, morto havia 20 anos, e conhecido por Padre Caridade, por ser muito caridoso. O médium falava de teologia, como só podia fazê-lo quem possuísse vastos conhecimentos da matéria, e, no entanto, sendo moço de 20 e poucos anos, e empregado no comércio, nada sabia de teologia. Como explicar esse fato de discorrer amplamente um médium sobre assunto que ignora, não havendo entre os assistentes quem partilhe as ideias que sustenta? A explicação que acode, a quem não é arrastado por fanatismo ou por espírito de sistema, não pode ser senão que o médium não falou por si, mas que estranha inteligência aproveitou sua mediunidade. Em nosso caso, é isto tanto mais racional, quanto o discurso foi sobre teologia, e o discursador declarou ser padre. Outro fato digno de atenção. O doutor Alcoforado, deputado pela província de Pernambuco, assistia silencioso a frequentes discussões que tínhamos sobre espiritismo com o conselheiro MacDowell, deputado pelo Pará e ministro da Justiça, fanático católico romano. Um dia, quando voltávamos, os dois, a polêmica, interveio Alcoforado, dizendo: "Temos ouvido, sempre calado, mas disposto a estudar a questão, que me cativou interesse. Fui ao médium João Gonçalves do Nascimento, que não me conhece, e, para a experiência, pedi-lhe o diagnóstico da moléstia de meu pai, o doutor José Bernardo Alcoforado, que se acha na cidade do Recife e sofre há cerca de 2 anos. Nascimento, para todo o seu trabalho, só me pediu o nome de batismo e a idade do doente, e, tomando o lápis, escreveu exata e minuciosamente quanto padece meu pai, discriminando o que é sintomático do que é orgânico. Maravilhou-me o fato de um homem que não é médico, que não viu nem examinou o doente, que não podia fazê-lo, por achar-se a centenas de léguas de distância, descrever com a maior precisão todos os seus sofrimentos. Lembrei-me, porém, de que alguns querem explicar este fenômeno pela transmissão do pensamento, e, conquanto mesmo isto me fosse admirável, fiquei em dúvida se não seria do meu pensamento que Nascimento recebera todos aqueles conhecimentos. Tal dúvida, no entanto, dissipou-se, por ter o médium concluído seu trabalho,
declarando que todo o mal provém da inflamação de um ponto da medula. É feito de uma queda. Meu pai dera de um cavalo. Eu não pensava em semelhante fato, nem jamais supus que tivesse ele relação com a moléstia, e, pois, não podia ter havido transmissão de pensamento. Entretanto, acrescentou, julgo que o médium descobriu a verdadeira causa do mal, pois, pensando bem, lembrei-me de que a moléstia data exatamente do tempo daquele fato, que é real. O conselheiro explicou tudo pelo demônio, mas quem não tem a lamentável fraqueza de crer em demônios, como explicará? A rapidez elétrica com que o médium descreve a moléstia de quem se acha a centenas de léguas, como no caso vertente. O fato, não menos surpreendente, de referir ele o que foi passado 2 anos antes, sem que alguém lhe tivesse ligado a mínima importância. A perfeição do diagnóstico, cientificamente considerado, o que revela a obra de um médico distinto e invisível, pois o médium nem conhece de medicina, nem possui instrução alguma. Tudo isto, que se repete entre nós, todos os dias, e por bom número de médiums, não encontra explicação satisfatória em nenhum ramo das ciências conhecidas. Qual delas descobrirá o segredo desse espantoso fenômeno, de fazer qualquer homem, desde que seja médium, o que faz mais notável médico, e mais do que o mais notável deles, pois a milhares de léguas, sem conhecer do doente mais que o nome e a idade, diz, pelo lápis, o que sofre, e prescreve-lhe o remédio, e, com esse remédio, cura-o, se curável é, o que ele previamente declara. Muitas vezes temos recorrido a esses médiums especiais, chamados receitistas, e admirado a ciência do seu lápis, em contradição com sua ignorância pessoal. E, procurando devassar o mistério de tão estupendo fato, temos reconhecido a evidência que o lápis é tocado pelo espírito de um médico, que não faz caprichos de ocultar-se, dando francamente o nome que teve em vida, o que é confirmado pela mediunidade vidente. Charcot, por mais de uma vez, nos tem auxiliado com suas luzes no tratamento de moléstias nervosas, como, em outras, nos temos socorrido do saber de Jacob, de Demeury, de Nelaton e de muitos mais. Quando tivemos uma filha gravemente doente, fizemos, por meio de 3 médiuns receitistas, uma conferência com 3 médicos do espaço, da qual recolhemos a maior vantagem, quer quanto ao diagnóstico, quer quanto ao tratamento. Estes fatos se produzem toda vez que os provoquemos, e, pois, quem duvidar do nosso testemunho, faça como o doutor Alcoforado. Que maior evidência podem exigir os que não aceitam a existência da alma, sua sobrevivência ao que denominamos morte, e sua comunicação com os vivos? Com estas provas, a que chamamos materiais, por serem tão diretas e positivas, que nenhum homem de boa fé pode recusar, julgamos ter desempenhado a tarefa que nos impusemos, de demonstrar que no homem existe, além do corpo material, um princípio imaterial que constitui sua verdadeira personalidade, subsistente mesmo após a morte. E, pois, o longo desenvolvimento que temos dado à questão, torna ocioso descermos a demonstrações de que a alma que encerra o pensamento, no sentido de percepção. Daremos, no entanto, 2 ligeiras provas da verdade deste postulado. Se o cérebro fosse o órgão secretor do pensamento, como sustentam os materialistas, desde que houvesse paralisia dos nervos sensitivos, não haveria sensação, e sem sensação, é da escola, não há percepção. Temos, porém, visto o contrário, por experiências irrecusáveis, fornecidas pelos anestésicos, pelo hipnotismo e pelo magnetismo, temos visto, além disto, que a perturbação mental com o cérebro são, e perfeita lucidez com o cérebro lesado. Logo, não é o cérebro que produz o pensamento. A outra consideração é esta. Não é mais lícito duvidar de que a alma sobrevive ao corpo, ela se apresenta, depois da morte, com a faculdade pensante, como ficou provado, logo, o pensamento é atributo da alma. Bem firmados como foram estes 2 postulados, é fácil responder aos 3 quesitos. Ao primeiro, não, o cérebro não segrega o pensamento, ou, por outra, não tem a faculdade de pensar, ou, ainda mais, a intelectualidade não pode ser função do cérebro, como a secreção da bilis é do fígado. Ao segundo, o cérebro influi sobre a faculdade pensante, como o olho sobre a de ver e o ouvido sobre a de ouvir. É um espelho onde se refletem as impressões externas e no qual a alma toma delas conhecimento, mas, tanto não é essencial, que temos pensamento,
e impressões por causas exteriores, e temo-los até por imaginação, e mesmo depois da morte. É instrumento e não agente, e como instrumento influi na operação, donde o engano dos que o tomam por agente. Ao terceiro, está prejudicado, pois, sabido o princípio de que o pensamento é função, é a alma que exerce livremente fora do corpo, e ela não pode dispensar o concurso deste, enquanto lhe está ligada. Estas considerações são deduzidas dos fenômenos espíritas, que evidenciam a sobrevivência da alma. Por elas ficam os materialistas sem base para o seu edifício, mesmo admitida a hipótese católica, de serem obras de Satanás. Obras dos espíritos ou dos demônios são sempre arietes, que arrasam as teorias dos que veem nas modulações da matéria a variedade infinita dos seres que constituem o turbilhão universal, e até a ordem e a harmonia que existem na movimentação desses seres. O espiritismo, pois, se outra virtude não tivesse, tem a de reduzir a pó as falsas doutrinas dos materialistas e positivistas. Serem tais obras produzidas por espíritos das trevas, ou por espíritos humanos, questão é que só entende com os espiritualistas, embora neste terreno reclame solução, porque é essencial ao nosso fim saber qual a natureza dessas forças invisíveis que atuam sobre nós. Será isto o assunto do capítulo seguinte. Capítulo 2. Do espírito em suas relações. Neste capítulo trataremos das três questões que, com a desistência da alma, já largamente desenvolvida na primeira parte, constituem os elementos essenciais para a solução da magna questão que é objeto deste livro, a loucura sob novo prisma. Provado, como foi, ser o homem corpo e alma, e continuar a ser a mesma individualidade quando deixa o corpo, provado fica a ser ele essencialmente espírito, acidentalmente revestido de um corpo material. Foi o que nos deu o capítulo deste trabalho. Agora que está liquidada a questão com os impugnadores da existência do espírito, nova e mais temerosa luta se levanta com a Igreja Romana sobre as relações do espírito. O ponto capital deste novo estudo, aqui, e que mais interessa ao fim do presente livro, é determinar, com a maior precisão, o modo por que se serve a alma do cérebro, para fazer a luz intelectual. Flammarion firmou o princípio de que não é somente a Terra que serve de habitação à espécie humana, mas, sim, todos os astros espalhados pelo espaço sem fim, e eles mesmos inúmeros, aos bilhões. A espécie humana não é, pois, exclusivamente terrestre, nem é na Terra que começou e acabará sua marcha, pelas vias do progresso, até a perfeição, que é seu destino. Pisani, que pode ser chamado pedante do sábio francês, demonstrou a saciedade, a pluralidade de existências corpóreas da alma, verdade consagrada no Evangelho, e que pode ser, a toda hora, experimentalmente provada pelo Espiritismo. E, pois, surgem das brumas do ignoto dois altos princípios ou leis, que se combinam e se completam, para firmarem em nova base a ciência cosmogônica. Deus não criou somente nosso mundo e descansou, como se entende pela cosmogonia bíblica. A prótese divina nem teve princípio nem terá fim, porque o movimento e a ação caracterizam a vida, e o Criador cessaria de o ser, se, por um momento, fosse inerte, inativo, em repouso. Deus, pois, criou desde o princípio dos tempos, e criará, incessantemente, por toda a eternidade. Cria mundos e cria espíritos. A criação constante dos primeiros já é princípio corrente na ciência, que chegou a determinar como do fluido cósmico sai a nebulosa, e desta se destacam os núcleos de novos gigantes do espaço. A criação constante dos segundos é dedução forçada da pluralidade de mundos habitados, pois de outro modo não haveria onde se proverem de habitantes os milhares de milhões existentes e os que lhes aumentam números, por sua constante criação. Além de que, temos a prova material desta verdade, no eterno e incessante nascimento de seres humanos na Terra. Parece que, além do materialista, não há quem atribua aos pais a criação do espírito dos filhos, como lhes é irrecusável a do corpo. E, pois, se as crianças que nascem, não devem aos pais senão o corpo, e só a Deus devem seu espírito, é evidente que todos os dias são criados esses espíritos que nascem. Se o são naquele ato ou se antes, questão é que não importa discutir aqui. O essencial é saber que são constantemente criados. Tomemos, pois, os dois novos princípios, pluralidade de mundos e pluralidade de existências da alma, e vejamos o que de sua combinação resulta. Deus cria mundos, ou, antes, estabeleceu a lei da criação de mundos,
e identidade de condições, pois não há razão para diferenças, nem as leis do mundo material, como quaisquer outras, são variáveis, e, pelo contrário, mostra-nos a observação que tudo no universo obedece a normas fixas. Os núcleos destacam-se da nebulosa, sempre segundo as mesmas leis, tomam posição em meio dos astros, sempre segundo as mesmas leis, adquirem determinado movimento, ainda e sempre segundo as mesmas leis, desenvolvem-se, enfim, passando pelas mesmas fases e segundo as mesmas leis. A gênese e a evolução planetária são, pois, reguladas em todos os indivíduos siderais, por uma constante modalidade. Deus cria espíritos em identidade de condições, pois não há razão para exceções, preferências e exclusões, que não se conformam com os infinitamente perfeitos atributos do Criador, e, além disto, temos a prova experimental de tão racional presunção nas revelações que nos fazem os habitantes do mundo invisível, hoje em franca comunicação conosco, embora muitos disso duvidem. Somos todos criados em estado de inocência, isto é, sem consciência do bem e do mal, faculdade que se vai desenvolvendo, à medida que vamos usando do nosso livre-arbítrio. Somos todos criados em estado de ignorância, mas dotados de inteligência, pela qual devemos conquistar o conhecimento universal, como pelo desenvolvimento do senso moral devemos conquistar a virtude universal. Os espíritos criados, assim, em identidade de condições intelectuais e morais, trazem consigo, latentes, todas as faculdades de que necessitarão para realizar sua transformação da ignorância nativa à mais alta sabedoria, e da inocência inconsciente à mais sublimada virtude. Com estas armas, de que todos são dotados para subirem ao destino a todos marcado, Deus deu sempre sem exceção, a liberdade ou o poder de cada um empregá-los, como quiser, para alcançar aquele destino. O que se empenhar, totis viribus, no aperfeiçoamento intelectual e moral de seu ser, fará a carreira mais rápida e, conseguintemente, menos dolorosa. Aquele, porém, que desprezar os recursos que lhe foram dados, e entregar-se aos gozos materiais, verdadeira cápula dos espíritos, ou que dormir, preguiçoso, nos pousos da longa viagem, fará a carreira mais lenta, e, conseguintemente, mais tormentosa. E, pois, dando aos espíritos as mesmas condições originais, as mesmas armas para seguirem o seu destino, e idêntico, tanto como excelso destino, o Criador completou sua obra dotando-os da mais plena liberdade no emprego daquelas armas. É do bom ou mau uso que fazem desse sublime dom, que resultam as variedades de todo o gênero, que se observam no seio da humanidade, e o que faz que os ignorantes atribuam a Deus tais variedades. Não, o homem é senhor de seu destino, pela liberdade, mas, por isso mesmo que é livre, é responsável. Nasce daí uma nova ordem de cogitações. O homem, espírito, que faz bom uso de sua liberdade, no desenvolvimento de sua perfectibilidade, adquire méritos, o que procede de modo oposto, sobrecarrega-se de deméritos. Méritos e deméritos provocam, por lei fatal, recompensas e castigos, e, no mundo moral, as leis de Deus têm a mesma inexorabilidade que as do mundo físico. Cada um segundo suas obras é a grande lei da evolução espiritual, da qual resulta que assim como somos livres de praticar o bem ou o mal, somos, por isso mesmo, os que nos julgamos incursos, merecedores de penas ou recompensas, segundo a lei na justiça eterna. Essa justiça não cogita de personalidades, é indefectível. Cada um, pois, desde que termina as suas provas nesta vida, ou antes, se sua matéria se tornou incompatível com a vida, para o espaço receber, em espírito, o prêmio ou o castigo suas obras. Nisto, porém, não se limita a evolução espiritual. Tendo marcado os espíritos um alvo, que é seu destino alcançar, e conhecendo até onde podem eles ser arrastados por suas fraquezas, deu-lhes Deus recursos contra elas, sempre associando sua justiça à sua misericórdia. Pouco mais que o bruto seria o homem, se seu altíssimo destino pudesse ser alcançado em uma única existência, nesta que conhecemos aqui, e a melhor prova de que não é ela única que os espíritos têm à sua disposição, é o fato constituinte de morrerem crianças sem terem feito uso de suas faculdades. O onisciente deixaria de o ser, de ser a infinita perfeição, se a criança que morre, sem satisfazer o fim para que veio à vida, não pudesse realizá-lo em outra vida, nas mesmas condições da que perdeu.
O complemento natural e lógico do livre-arbítrio, no desenvolvimento da perfectibilidade humana, é o tempo à disposição do espírito, para realizar sua completa evolução. Assim, a liberdade não sofre restrições, e plena é a responsabilidade pelo uso que dela se fizer. Convém, porém, determinar de que modo devemos usar do tempo que nos é dado, como complemento de nossa liberdade. É o mesmo que dizer,